tema da aula de hoje é sinusite. Sinusite é uma complicação de um resfriado comum, bem como também uma complicação de uma gripe e até mesmo de uma rinite alérgica. Então trata-se de uma complicação, de uma infecção do trato respiratório superior, onde essa inflamação decorrente do processo viral ou de um processo alérgico leva a um processo inflamatório, lesão do epitélio, acúmulo de secreção, o excesso de secreção, que pode favorecer o crescimento da própria microbiota da nasofaringe, ocasionando o acúmulo de secreção nos seios paranasais e posteriormente a sintomatologia. Facilmente o médico consegue diagnosticar através da anamnese e também dos exames de imagem. Ele consegue então fechar e concluir o diagnóstico, de sinusite, onde observa-se nas imagens o acúmulo de secreção nos seios e ficando então opaco. E com o auxílio do rinoscópio ele também consegue visualizar a presença de secreção mucopurulenta saindo dos ósseos dos seios paranasais. Se nós observarmos, as principais bactérias são bactérias gram-positivas, que acometem o processo, são também originadas da nasofaringe, principalmente, mas podendo ocasionar também da orofaringe, mas principalmente da nasofaringe. Então aí nós temos as principais bactérias gram-positivas que desencadeiam. A sintomatologia da sinusite apresenta o seguinte: dor facial, obstrução nasal, secreção purulenta na nasofaringe por mais de 7 dias e sempre vai ter um histórico de rinite alérgica, um histórico de infecção respiratória aguda, como um resfriado comum, e até mesmo uma gripe. É uma infecção na qual também traz uma complicação, ou seja, é uma complicação que pode levar a uma complicação, que é a celulite facial, irritação das meninges e até mesmo um abscesso cerebral. Então os sintomas são dor facial, obstrução, perda de olfato, sensação dor na cabeça. No processo agudo apresenta-se febre, tosse, principalmente à noite em função do gotejamento nasal e às vezes apresentando também halitose. São os sinais e sintomas mais característicos da sinusite. Então, de acordo com o seio acometido, vai ter uma característica de dor. Então, se for no seio etimoidal, o paciente vai apresentar dor entre os olhos, na parte superior da frente do crânio. Se for no seio frontal, ou seja, no seio frontal nós vamos ter uma dor na parte superior da cabeça. Se for no seio esfenoidal, vai ter dor na parte posterior da cabeça. E se for no seio maxilar, vai estar apresentando um processo doloroso na arcádia dentária, como se fosse uma dor de dente. É claro que somado aos outros sintomas, como obstrução nasal, secreção mucopurulenta, dor facial e, além disso, a perda de olfato. A fisiopatologia do processo da sinusite. Então nós temos ali um processo viral, lesão do epitélio, cria-se um processo inflamatório. Os mediadores do processo inflamatório, como prostaglandina, leucotrienos, histamina, promovem a vasodilatação e aumento da permeabilidade, ocasionando a obstrução nasal. Nós vamos ter também grande parte desses mediadores ativando as glândulas da submucosa e as células caliciformes, produzindo a coriza. Com os restos celulares, aí nós vamos ter uma coriza mucopurulenta, que nós vamos ter posteriormente uma infecção secundária. Muito bem. Na resposta adaptativa, nós vamos ter o natural killer. Nós vamos ter o natural killer na resposta inata e no adaptativo os linfócitos T citolíticos. Porém, com a lesão do epitélio, abre porta de entrada para a própria microbiota, certo? Uma vez a microbiota se multiplicando, os fagócitos posteriormente começam a fagocitar e a secreção se torna mucopurulenta. Ainda do processo infeccioso, as citocinas produzidas no foco caem na circulação e vão até onde o termostato hipotalâmico, o hipotálamo, na qual é o responsável por regular nossa temperatura através dos mecanismos de produção e retenção de calor
assim como os mecanismos de dissipação de calor. Regula a temperatura a 37 graus. Com a presença das citocinas, induzem os neurônios do hipotálamo a produzir prostaglandina. Aí nós temos aí a COX-3, na qual desregula o termostato e passa então a marcar 39 graus. Ativamos os mecanismos de produção e retenção de calor. Retenção a piloereção, a vasoconstrição e o mecanismo de produção de calor, o calafrio. Então aumenta-se a temperatura corporal, ocasionando a febre. Decorrente então da microbiota da fagocitose, nós vamos ter o que? O acúmulo de secreção mucopurulenta nessa região dos seios paranasais, onde aumenta a pressão dos seios paranasais, também ocasionando o que? A dor. A dor decorrente do mediadores do processo infeccioso, decorrente do aumento de secreção, acúmulo de secreção e decorrente do aumento da pressão desse processo. Muito bem. Esta é então a fisiopatologia da sinusite. Como intervir? Nós temos 3 pontos cruciais para intervir. A melhora sintomática, a fluidificação de secreção e combate ao agente infeccioso. A melhora sintomática nós vamos ter que intervir na obstrução nasal, na dor e na tosse. Daí então, vamos trabalhar então com os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, os esteroidais, que são os corticoides, a associação do antihistamínico com alfa-adrenérgico para alívio sintomático. Na fluidificação, podemos utilizar 2 grupamentos, os mucolíticos e os mucorreguladores. E no combate ao agente infeccioso, aí nós temos então os antibióticos. Lembrando, grande parte das bactérias que acometem os seios paranasais são da própria nasofaringe, ou seja, são bactérias gram-positivas. Então nós vamos ter lá o antihistamínico associado com alfa-adrenérgico. Seria ali, trabalhando ali um Allegra D ou algo assim, sempre com descongestionante, diminuindo a obstrução nasal e diminuindo a produção de secreção. Trabalharemos o que? Os mucolíticos, acetilcisteína, e também o que? Os músculos reguladores. Lembrando aqui, que o paciente tiver intolerância gástrica, os mucolíticos são contraindicados, porque eles também vão degradar o músculo do estômago, na qual protege o estômago, dando então preferência para os mucorreguladores, como a bromexina, o ambroxol. Os AINES, nós estaremos diminuindo a febre, diminuindo a dor, e aí nós temos os antibióticos combatendo a infecção, dando preferência para os beta-lactâmicos, onde se incluem as penicilinas, cefalosporinas. Ok? Em segunda escolha, os macrolídeos, como a eritromicina, a azitromicina, a claritromicina, sendo que a mais utilizada é a azitromicina. E por último, nós temos então a sulfametoxazol com trimetoprim. Muito bem. Podemos estar utilizando também os macrolídeos, os aminoglicosídeos. Bom, os aminoglicosídeos têm um inconveniente, que seria as lincomicinas, que só tem na forma injetável, mas também seria uma opção para diminuir o quadro infeccioso. Mas sempre dando preferência aos beta-lactâmicos, macrolídeos e a sulfametoxazol com trimetoprim. Muito bem, chegamos então ao nosso final da aula, colocando também as complicações da sinusite, onde nós temos grande parte, se porventura esse processo infeccioso atingir o tecido ósseo, que é de baixa irrigação, nós vamos desenvolver uma osteomielite, e aí de difícil tratamento, porque nós teríamos que escolher antibióticos com boa distribuição e boa concentração em tecido ósseo. E por último, o abscesso cerebral, grande parte daquela secreção acumulada nos seios paranasais pode adentrar ao sistema nervoso e aí desenvolver um abscesso cerebral.